Fala, Senhor, ao coração do teu povo. Fala, Senhor, conosco, como igreja tua nesta noite, para a glória do teu nome. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento. Nós vivemos em um período de tensões, de guerras, na Europa, no Oriente, e nós, como igreja do Senhor, como povo de Deus, nós sabemos que essas tensões apontam para a manifestação do anticristo e para o arrebatamento da igreja. Eu ensaiei falar algo sobre isso hoje, mas irei ministrar sobre outra palavra, sobre outra coisa, porque Deus precisa falar algo com alguém aqui nessa noite a respeito disso. A Bíblia diz ao término do livro de Josué que o povo vai herdar a terra que o Senhor preparara para que eles herdassem. E a Bíblia nos diz que este povo, eles deixam o Senhor para servir os deuses dos homens daquela terra por algumas vezes. E toda vez que o povo de Israel peca perante o Senhor, a Bíblia nos diz que Deus levanta um juiz para governar e para julgar Israel, e esse juiz domina sobre Israel por um tempo e governa sobre Israel por um tempo, até o povo de Deus sair das mãos dos seus inimigos, e então depois esse juiz morre e o povo volta a pecar outra vez. O livro de Juízes vai nos falar de 12 juízes levantados sobre Israel, sendo 6 juízes maiores e sendo 6 juízes menores, juízes que governaram por mais tempo e que têm mais histórias ao seu respeito, e juízes que têm menos fatos escritos a respeito do seu governo. Jefté é um desses 6 juízes maiores. Dentre os juízes maiores, nós temos Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Jefté é um desses 6. A Bíblia nos diz que Jefté era homem gileadita, era homem da terra de Gileade, da casa de Gileade. Porém, havia um defeito em Jefté, porém havia uma falta em Jefté. Jefté era filho de uma prostituta. Jefté era filho de um adultério. Jefté era filho de uma prostituição do seu pai. A Bíblia nos diz que, sendo ele filho de uma prostituta, os seus irmãos o expulsa de dentro da casa do seu pai, porque não aceitam que o filho de uma meretriz, o filho de uma prostituta, o filho bastardo, gerado de um adultério, seja digno de herdar alguma coisa de seu pai. Jefté é filho de uma prostituta, e Jefté não escolhera ser filho de prostituta. Jefté não escolhera nascer em Gileade. Jefté não escolhera ser filho de quem era filho, herdar o nome de quem herdara e ter como irmãos aqueles que eram os seus irmãos. Jefté não escolhera. Pelo contrário, Jefté nasce sem pedir, como todos nós nascemos sem pedir. E Jefté vive uma luta, uma guerra que não é sua, que não é de sua escolha, que não é porque escolhera. Deixa eu lhe dizer uma coisa: talvez você não escolhera viver o que você está vivendo. Talvez você não escolhera passar o que você está passando. Talvez você não escolhera viver os dias difíceis de dor, os quais você está vivendo, e você até se lamenta e pergunta a Deus: por que, Senhor? Ou para que, Senhor?
Talvez você até questione a Deus dizendo: Senhor, eu não pedi para nascer, eu não pedi ser filho de quem sou filho, eu não pedi para nascer na família em que nasci, eu não pedi, Senhor, para ser rejeitado pelos meus irmãos, para ser rejeitado pela minha casa. Não, Senhor, eu não pedi para nascer onde eu nasci. Jefté, de mesmo modo, encarava uma dificuldade a qual ele não escolhera. Aí a Bíblia fala uma das qualidades de Jefté, dizendo: Jefté era valoroso, Jefté era valente. Apesar de ser filho de quem era, Jefté tinha valor. Apesar de ser filho de quem era, Jefté tinha valor. Na horizontal, no mundo em que vivemos, as pessoas muitas vezes vão te julgar pelos seus defeitos, mas o céu conhece quem realmente você é e onde realmente você deve estar. No mundo em que vivemos, as pessoas vão te julgar pelo que você tem, mas o céu conhece quem você é e onde você deve estar. No mundo em que vivemos, as pessoas vão te julgar pelo modo que você se veste, pelo modo que você fala, pelo modo que você age, mas o céu conhece quem você é e onde você deve estar. Os irmãos de Jefté olhavam para Jefté e diziam: é filho de uma prostituta, é filho de uma meretriz, é filho bastardo de um adultério, que não merece nem herdar nada da casa do nosso pai. O céu olhava para Jefté e dizia: é valente, tem valor. Eu conheço quem é Jefté. Deixa eu lhe dizer, Deus conhece quem você é. Deus conhece o teu coração e a sinceridade da tua alma. O Senhor conhece. O Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece a sinceridade do teu coração. Jefté, desprezado pelos seus próprios irmãos, pela sua própria casa, e expulso de casa, expulso pelos próprios irmãos. Aqueles quem deveriam amar Jefté, expulsam-lhe de casa, com a desculpa de uma herança, com a desculpa de que Jefté não era digno de receber a herança do próprio pai, por um erro que não é dele, por uma culpa que não é dele, por uma falha que não é dele. Jefté é expulso de casa e subjugado pelos seus irmãos, subjugado por aqueles que deveriam amá-lo, por aqueles que deveriam abraçá-lo. Ele é subjugado, expulso de casa, posto em fuga pelos próprios irmãos. Jefté não se sente amado porque não há quem ame Jefté. Jefté é filho de um erro. Jefté é filho de um pecado. Jefté é filho de um pecado, de um erro, de um adultério. E muito provavelmente Jefté se pergunta, o porquê de ser quem ele é. Talvez você chegou aqui nessa noite se perguntando o porquê de ser quem você é, o porquê de viver o que você vive, o porquê de sofrer o quanto você sofre, o porquê de ser desprezado tanto quanto você é desprezado, o porquê. Os próprios irmãos o expulsam, e a Bíblia diz que Jefté vai embora não só da casa do pai, mas vai embora de Gileade e desce até Tobi. A Bíblia diz que descendo até Tobi, alguns homens se juntam a ele, e a Bíblia trata esses homens como levianos, como vadios, como homens
que não tinham respeito por ninguém, como homens que não tinham seriedade, como homens que não viviam como condizia a um homem viver. Porém a Bíblia diz que em pouco tempo Jefté se torna o líder desses homens, porque apesar de estar onde está, Jefté continua sendo quem Deus chamou para ele ser. Apesar de estar onde está, Jefté continua sendo quem Deus chamou para ele ser. Apesar de estar vivendo o que está vivendo, Jefté continua sendo quem Deus chamou para ele ser. Apesar de estar passando a necessidade que está passando, Jefté continua sendo quem Deus chamou para ele ser. Apesar das dores na alma, no corpo, no coração, Jefté continua sendo quem Deus chamou para ele ser. Apesar do desprezo dos irmãos, apesar do abandono das pessoas, apesar das lutas interiores, apesar de não ter paz dentro da própria mente, dentro da própria casa, apesar do descaso, apesar da depressão, apesar da ansiedade, apesar das lágrimas, apesar do travesseiro estar molhado todas as noites, Jefté continua sendo quem Deus chamou para ele ser. Deixa eu lhe dizer, não é o teu problema que limita quem você é. Independente de onde você esteja hoje, independente de quantas lágrimas rolem hoje, você continua sendo quem Deus te chamou para ser. Você continua sendo quem Deus te chamou para ser. Quem olha para Jefté diz filho de um erro. E eu entendo que o próprio Jefté se denomina assim. Eu entendo que o próprio Jefté se julga assim. Eu entendo que o próprio Jefté se decide ser o filho de um erro, o filho de um adultério, o filho de um pecado. Deixa eu lhe dizer, você não é um erro. Você não é um erro, você não é um projeto mal feito, não. O Senhor que te formou no ventre, o Senhor que te escolheu desde o ventre, Ele tem uma história para a tua vida, Ele tem algo para a tua história. O Senhor te escolhera. Jefté se torna líder. Quem está em Gileade, olha e pensa, andando com vagabundos, andando com levianos, andando com quem não merece ter a companhia dele. Quem não era Jefté? Olha quem Jefté se tornou. Mas o céu olha para Jefté e diz, ele está se tornando líder lá entre os levianos, porque eu o chamei para ser líder. Ele está se tornando cabeça lá no meio da depressão, porque eu o chamei para ser cabeça. Ele está se tornando príncipe lá no meio da aflição, porque eu o chamei para ser príncipe. Ele está se tornando quem eu chamei para ser. Ele está se tornando. Deixa eu lhe dizer, Jefté talvez se considere o pior dentre os seus irmãos. Talvez um dia Jefté ouvira de alguém, você não merece ter o sobrenome que carrega. Talvez Jefté ouvira de alguém, você não merece ser da família que tu é. Talvez Jefté ouvira de alguém, você foi um erro de papai, você não deveria ser o meu irmão. Talvez Jefté ouvira de alguém, você é um coitado, um pobre adotado pela nossa mãe. Talvez Jefté ouvira de alguém, você não tem valor nenhum, você não vai ter descendência, você não vai ter história, você não vai ter frutos. Mas o céu olhava para Jefté. Não importa o que digam,
Deixa falar. O céu está de olho em você. O céu está contemplando a tua vida. O céu está olhando para você. O céu está olhando para você. O céu está olhando para você. Deixa falar o que quiser falar. O céu está te contemplando. Aí a Bíblia diz que lá em Tobi, alguém vai atrás de Jefté, porque tem uma guerra para estourar. E alguém lembra, Jefté é valente. Jefté é corajoso. Jefté passou o que passou, mas Jefté não foge da guerra. Jefté teve as crises que teve, mas Jefté não foge da guerra. Jefté teve as dores que teve, mas Jefté não foge para a guerra. Quando é para lutar, Jefté luta. Quando é para ir para o joelho, Jefté vai. Quando é para ir para oração, Jefté vai. Quando é para consagrar, Jefté vai. Quando é para ir para a guerra, Jefté vai. E alguém se lembra. Alguém se lembra que Jefté é homem de valor. Deixa eu lhe dizer, alguém se lembra que você tem valor. Alguém se lembra quem você é. Talvez até você se esquecera a tua real identidade, mas o céu se lembra quem você é. O céu sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Deus sabe que você não é um puro bastardo, um simples bastardo. Deus sabe quem você é. Vão atrás de Jefté em Tobi. Dizem: Jefté, precisamos de um líder. E só tem você. E aqui eu entendo uma coisa: o homem não abençoa ninguém. O homem por si só não faz nada por ninguém. O homem só testifica. O homem só confirma da bênção que Deus já reservou, que Deus já separou e de que Deus já deu. O homem por si só não é bom para ninguém. Ele simplesmente testifica aquilo que o Senhor já fez. Irmão, Paulo me prova. A Bíblia diz que Corá, Datã e Abirão se levantam contra Arão, dizendo: olha, Arão não fora escolhido coisa nenhuma. Arão só é sacerdote porque é teu irmão Moisés. Aí a Bíblia diz que Deus chama Moisés de canto e fala: Moisés, planta na porta da congregação uma vara para cada tribo, uma vara para cada homem, e há de ser que a vara que florescer, esta é a vara do homem que eu escolhi. A Bíblia diz que a vara de Arão floresce, e no mesmo dia a contenda cessa. Irmão Paulo, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que eles podem não ver, eles podem não notar, eles podem não reconhecer, mas eles terão que testificar daquilo que o Senhor irá fazer na tua vida. Eles terão que testificar. Eles terão que testificar. Eles terão que testificar. Pode não acreditar, mas vai ter que testificar. Pode não acreditar, mas vai ter que dar testemunho do que Deus fez. Alguém vai atrás de Jefté. E sabe o que eu acho mais lindo de ir atrás de Jefté? É que quando vão atrás de Jefté, não vão atrás de Jefté simplesmente para Jefté liderar o povo. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Quando vão atrás de Jefté, não vão atrás de Jefté simplesmente para Jefté liderar o povo. Quando vão atrás de Jefté, vão atrás de Jefté para dizer: Jefté, chegou a hora de você voltar para a casa do seu pai. Sabe o que é que eu acho lindo de irem atrás de Jefté? É que quando vão atrás de Jefté, não chamam Jefté simplesmente para ser juiz.
chamam Jefté para voltar para o lugar que era seu por direito. Chamam Jefté para ser quem ele deveria ser por direito. Chamam Jefté para honrá-lo como ele deveria ser honrado por direito. Não importa em que família você nasceu, não importa se a tua família é desestruturada, não importa se você tem histórico na tua família de suicídio, de ansiedade, de depressão, não importa se na tua família tem histórico de pessoas envolvidas com prostituição, com alcoolismo, não importa. O Senhor te chamou para ser líder da tua casa, governador do teu povo, cabeça da tua semente. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, o Senhor te chamou, o Senhor te chamou, o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para levar o nome da tua casa. O Senhor te chamou para levar os teus para o céu. O Senhor te chamou para conduzir a tua família. O Senhor te chamou. Ah, Jefté, de filho de um erro para juiz de Israel. Ah, Jefté, de filho de um erro para servo do Senhor. Ah, Jefté, de filho de um erro para servo do Deus vivo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, certamente, escute o que eu estou falando nessa noite. Certamente você chegou aqui com o seu coração hoje preso ao teu passado, dizendo: ah, Senhor, eu sou só isso. Ah, Senhor, eu só sou filho de um erro. Ah, Senhor, eu só sou filho de uma falha. Ah, Senhor, eu sou só isso. Deixa eu lhe dizer quem você é. Deixa eu lhe dizer quem você é. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você é igreja, você é noiva. Deixa eu lhe dizer quem você é. Você nasceu para reinar. Você nasceu para ser cabeça. Deixa eu lhe dizer quem você é. Você nasceu debaixo de uma promessa. Deixa eu lhe dizer quem você é. Você nasceu debaixo de uma forte convicção dos céus. Você não é o que disseram que você é. Você não é o que falaram que você é. Você é quem Deus te chamou para ser. Você é quem Deus te chamou. Alguém olha e diz: é filho de prostituta. O céu olha e diz: tem valor. Alguém olha e diz: não vale nada. O céu olha e diz: tem valor. Alguém olha e diz: pecou. O céu olha e diz: tem valor. É valoroso. Eu chamei, eu escolhi, eu separei, tem valor. Ah, Senhor, eu te glorifico, Deus. A minha alma bendiz ao Senhor. O meu coração bendiz ao Deus desta igreja, ao Deus deste povo. Ah, Senhor, entendendo que o Senhor nos escolhera, entendendo, Senhor, que o Senhor nos separou, entendendo, Senhor, que o Senhor nos chamara antes mesmo de sermos formados dentro do ventre, entendendo, Deus, que é Tu quem estabelece governo sobre nós. Ah, Deus, eu te peço nesta noite, Senhor, traz a este crente a convicção de ser quem ele realmente é. Ah, Senhor, traz a este crente a convicção de ser quem ele foi chamado para ser. Ah, Senhor, traz a esse crente a convicção de ser quem ele foi escolhido para ser, Senhor. Desperta, Deus, dentro do coração dele a convicção de que ele foi chamado, Deus, de que ele foi escolhido por Ti, de que ele foi chamado por Ti. Senhor, no demais, abençoa a Tua igreja. Senhor, que todas as bênçãos dos céus estejam estendidas sobre o Teu povo,
para a glória do teu nome. Amém.